Olá, meu nome é Flávia Fernandes de Leva e sou coordenadora do projeto Introdução de Termos Técnicos e suas definições para aluno surdo do curso técnico em eletrotécnica. O projeto foi desenvolvido por mim, pelo professor Lindolfo Marra de Castro Neto e pela Luciana Leles Ribeiro, que é a nossa intérprete. Em 2019, a gente recebeu a notícia que temos um aluno surdo no curso. E agora? Foi o pensamento de todos nós professores. Então, a ideia que a gente tem quando chega um aluno surdo, por exemplo, é que a gente tem toda uma estrutura, toda uma preparação para recepcioná-lo. E na verdade não é bem assim, né? Então, em 2019, a gente não tinha intérprete, a gente não tinha equipamentos, materiais para poder facilitar o nosso trabalho com o aluno surdo. Então, 2020 veio a pandemia e o aluno teve flexibilização curricular, então algumas disciplinas que ele cursou em 2019, algumas em 2020. E em 2021, também com essa flexibilização curricular, finalmente conseguiram contratar a intérprete, né? Por questões burocráticas, mas ela chegou 2 anos e meio depois da entrada do aluno surdo. E com a chegada da intérprete, facilitou bastante, porque até então, todos nós professores tínhamos uma limitação muito grande, apesar que ainda temos essa limitação, mas era um trave mesmo a comunicação com o aluno, já que nós professores não temos uma linguagem de sinais muito aguçada, né? Sabemos alguns sinais ou outros, mas não o suficiente para poder conversar direito com o aluno ou ministrar uma aula para ele. Então, há necessidade realmente da presença do intérprete. Com a chegada da intérprete, veio a ideia do projeto, né? Do projeto de ensino, para poder melhorar essa questão dos termos técnicos da eletrotécnica com o aluno. Isso na busca realmente da efetiva inclusão desse aluno. Então, ele teve esse foco principal mesmo de facilitar a comunicação e o entendimento entre o professor, o intérprete e o aluno surdo durante as aulas. E a gente sabe, né, que é assegurado o direito previsto em decreto, né, regulamentado por lei, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais e também a inclusão nas escolas. Então, as escolas regulares, elas têm que estar cientes, né, da necessidade e de ter uma preparação para recepcionar esses alunos, né? Além de toda uma estrutura curricular na grade, inclusive nos níveis médios e superior, que é o nosso caso do ensino médio. E foi considerando, assim, algumas peculiaridades do nosso aluno que ele chegou com algumas deficiências relacionadas tanto à parte de Libras, quanto da parte do português. Então, ele não consegue, num texto, muitas das vezes, detectar o que são aquelas palavras ou o que são aquelas expressões, e também não sabe boa parte dos sinais, né? Então, considerando essas peculiaridades, é que foi idealizado esse projeto para que a gente pudesse ali trabalhar algumas noções básicas mesmo da eletrotécnica, onde o aluno poderia aprender algumas definições e algumas simbologias técnicas, juntamente com os respectivos sinais em Libras. E isso é para facilitar mesmo a comunicação entre o professor, o intérprete e o aluno. Então, o que a gente fez? A gente procurou ver o que seria interessante trabalhar com ele, procurando na internet quais os sinais para aquelas expressões ou para aquela palavra, né? E a partir daí desenvolvendo como que seria a introdução mesmo desses termos para esse aluno. Se a gente pega a Lacerda, né, em 2006,
ele traz assim que há diferentes práticas pedagógicas envolvendo sujeitos surdos que apresentam várias limitações. E esses sujeitos, ao final da escolarização básica, não são capazes de ler e escrever satisfatoriamente, ou de ter um domínio adequado dos conteúdos acadêmicos. E a gente percebeu que isso realmente acontece e não adianta, a gente tem que correr atrás mesmo e verificar o que a gente pode fazer para poder estar melhorando isso, o que a gente pode fazer para trazer essa informação, diminuir essa deficiência desse aluno, para aumentar mesmo o seu conhecimento e produzir ali realmente uma inclusão efetiva. Então, o que a gente resolveu trabalhar? Primeira coisa que a gente fez foi identificar os termos que ele conhecia. Então, meio que num bate-papo mesmo, o que ele conhecia da parte elétrica, o que ele conseguia associar, já que ele havia feito algumas disciplinas, já tinha visto algumas, às vezes até inteira ou em partes, né? O que ele conseguia lembrar, o que ele conseguia associar e trazer para relacionar ali dentro da parte elétrica. A partir daí, a gente já, apesar que já tinha feito um estudo prévio, a gente foi buscando ali os sinais que seria específico mesmo da parte elétrica para facilitar ali a comunicação e a introdução dos termos dentro das disciplinas. Conseguindo isso, a gente começou a apresentar esses sinais, juntamente com as definições técnicas e tentando colocar também qual que era a palavra ou a expressão no português. Então, por exemplo, geração de energia solar. Então, a gente vai colocar geração de energia solar. Então, geração solar, ou energia solar. Então, a expressão. Inicialmente, a gente colocava um vídeo mostrando como que funciona toda a geração de energia solar. E a partir daí, trabalhando parte a parte, né? Então, sol, luz, placas fotovoltaicas, inversores. Então, colocando ali, mostrando que existia todo um processo para essa geração de energia. Colocando a expressão, colocando a imagem e colocando o sinal em libras. Fazendo isso, a gente pedia às vezes para ele ou fazer um desenho, ou replicar isso, e explicar para a gente como que era aquela geração. Então, ele tinha que fazer os sinais em libras para poder mostrar. Aí, como muitas das vezes eu não conseguia lembrar do sinal, a intérprete falava, olha, ele está falando isso, ele está dizendo isso. E a partir daí a gente ia corrigindo com ele aquilo que não estava muito legal, ou que ele falava errado, ou que estava faltando para poder entender todo o processo, tá? E nesse desenvolvimento do projeto foram utilizadas muitas imagens, tá? De todos os processos e de imagens de posições diferentes, em situações diferentes, vídeos, bastante vídeos com todo o processo de geração de energia, da transmissão, da distribuição de energia, tornando mais visível possível o assunto e os termos trabalhados, né? Lembrando sempre que trabalhando os sinais, tentando associar a expressão com a imagem e o sinal em libras. Deu resultado? Funciona, né? Então, com relação às contribuições, né, os resultados obtidos, eu pedi que a intérprete fizesse uma avaliação, conversando mesmo com o aluno, sobre o que é que ele tinha conseguido assimilar, como que tinha sido todo o processo, se tinha sido bom, se não tinha, né? E ela trouxe o seguinte: para obter as respostas do aluno, foi necessário estimulá-lo para lembrar que foi estudado. Então, o que acontece? Conversando com ele, pedisse para ele, explica para mim uma geração solar. Aí ele começava, mas você tinha que incentivar um pouquinho, às vezes coloca uma expressão, né, trazer, lembrar,
Aí ele ia desenvolvendo e acabava respondendo sobre o tema. Ele responde, né, mas sem muitos detalhes, então não detalha muito todo o processo. Ele interagia bastante comigo, né? Então, demonstrando ali gostar do que ele estava aprendendo. Ele entende por meio das imagens, então isso facilitou muito a questão do uso das imagens. A maioria das palavras relacionadas ao conteúdo ele não escreve, mesmo a gente tentando trabalhar e associando ainda, ele tem bastante dificuldade na escrita. Ele é muito tranquilo, demonstra interesse e apresenta entendimento ali dos vídeos que a gente apresentou. E durante a interpretação, é necessário a gente falar muitas vezes, repetir, na outra semana repetir de novo, aquilo que já viu há 2 semanas para trás, e para aumentar, para ele lembrar do que a gente estava trabalhando, né? Então, foi possível realmente aumentar o vocabulário do aluno, introduzindo ali alguns termos técnicos e suas definições. Foi trabalhando processo de geração, transmissão, distribuição de energia elétrica e alguns tipos de geração de energia, considerando todas as particularidades de cada tipo de geração, processo, né? Foi apresentado algumas ferramentas que é específico do eletricista, né? E apesar do aluno não ser alfabetizado na língua portuguesa, isso teve uma dificuldade da gente poder conversar, mas ainda assim a gente ainda conseguiu trabalhar algumas coisas, né? E realmente o fato dele não ter sido alfabetizado é um entrave no processo, aumentando a necessidade de repetir inúmeras vezes o conteúdo. E a gente percebeu que esse tem que ser um processo lento, né? E que tem que ter continuidade. Então, a gente tem a ideia de realmente continuar com esse projeto por mais algum tempo, para aumentar mesmo esse vocabulário e facilitar o entendimento dele e introduzir realmente uma inclusão, né? Trazer a inclusão desse aluno dentro da escola e dentro da sociedade e na parte profissional. Ok? O que eu então queria falar para vocês é isso. Muito obrigada a todos e qualquer dúvida, estamos aí.